Olá, mais uma vez está aqui o programa Medicina em Destaque, trazendo aqui pessoas que se destacam na medicina e também em outras artes, que a gente está fazendo agora um programa, um misto, um pouco de cada, mas desde que essas pessoas façam, e não é diferente, faça da sua atividade, da sua especialidade, um hino sagrado em defesa da saúde. E aqui nós estamos hoje com duas convidadas especiais, e são especiais, no caso, cada uma individualmente. E eu estou dizendo assim, especial, porque especial é o seu dia, é o Dia Internacional da Mulher. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês essas duas convidadas nossas. O poeta Ben-Te Neto, ele diz: se a mulher não existisse, era preciso fazê-la, que uma casa sem mulher não há quem deseje vê-la, é como um dia sem sol, é como a noite sem estrela. E o Lorival Batista disse: um cientista profundo pediu-me uma certa vez que eu lhe apontasse os três desmantelos desse mundo. E eu respondi em um segundo: é mulher doida e ladrão. E expliquei a razão: doido não tem paciência, ladrão não tem consciência e mulher não tem coração. Mas o Severino Ferreira dá uma resposta para que as mulheres não fiquem atônitas com essa estrofe. Ele diz: sei que mulher tem defeito, maltrata, briga, ciúma. Tem mulher que atraiçoa, mulher que bebe, que fuma, mas se quer ver a desgraça, resolva viver sem uma. E resolva também fazer um programa sem uma. E aqui nós temos duas que se destacam nas suas atividades e principalmente nesse Março Azul. E a doutora Carla Lessa e a doutora Marta Braga. Sejam todas bem-vindas. A doutora Carla Lessa é presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Brasileira Regional Alagoas, e a doutora Marta da Federação Brasileira de Gastroenterologia, da SAG Alagoas também, vejam só. Então, a gente já passa a palavra para as duas e elas vão falar aqui sobre esse Março Azul. Uma diz quando começou esse programa que está num boom, está num crescendo tão grande, e quais são as principais atividades exercidas por as duas instituições aqui em Alagoas. Bom dia a todos. O Março Azul iniciou realmente há 3 anos, de uma inquietação dos médicos e gastroendoscopistas e coloproctologistas em não haver um programa de prevenção a um câncer que atinge uma grande quantidade de pessoas na população. E aí, diante dessa inquietação, o Dr. Marcelo Averbach e outros criaram mutirões para dar diagnóstico dessas lesões na população mais carente, e desses mutirões evoluíram para o Março Azul, que hoje já foi votado e autorizado oficialmente pelo Senado, e agora ele é oficial. O Março Azul não vai deixar de existir. A gente vai levantar essa bandeira todo março para prevenir o câncer coloretal. A prevenção e condução desses casos, as condutas tomadas como prevenção. Já é um Março Azul uma conduta que tem um destaque, mas que outras medidas preventivas podemos ter para essas patologias de intestino, principalmente câncer, e outras pólipos, divertículos e tantos outros. O Março Azul, nosso mês da conscientização e prevenção. Eu gosto muito de enfatizar o nome, prevenção do câncer coloretal. Realmente, a gente fazendo a prevenção é como se fosse a coisa mais importante nesta campanha, a campanha do Março Azul. Porque você fazendo a sua prevenção, principalmente a pessoa que tem acima de 45 anos, onde a incidência é bem maior,
evita as dificuldades, as complicações que advêm deste problema. Porque, na realidade, o câncer coloretal surge do pólipo, que é a lesão precursora do câncer coloretal. Sim. Então, quando a gente consegue, não é, detectar esses pólipos, aquele paciente já pode ficar livre de um possível câncer coloretal. Mas como é que a gente pode prevenir? Com o que a gente está fazendo, campanhas educativas, indo realmente atrás para explicar e deixar toda a população bem ciente que pode ter uma vida saudável e evitar muito esse tipo de doença, né, o câncer coloretal. Claro que tem a genética, que é um fator muito importante, não é? Que é um dos fatores, né, preocupantes para a evolução do câncer. Mas tem a qualidade de vida. A qualidade de vida é o que nós todos, né, humanos, deveríamos ter, mas muitos não seguem esses cuidados. Como, por exemplo, a atividade física. A atividade física é muito importante na saúde como um todo e também no câncer coloretal. Então, eu sempre gosto de dizer para meus pacientes, não posso, não tenho tempo, mas faça pelo menos 30 minutos por dia de uma caminhada. Não precisaria, se não puder e não gostar, de entrar numa academia, mas só em fazer uma caminhada já ajuda. E a alimentação, minha gente, a alimentação, uma alimentação saudável, uma nutrição completa, é uma coisa assim importantíssima na prevenção também do câncer coloretal. Por exemplo, tem pessoas que não tem tempo, aí fica comendo aqueles sanduíches, aqueles fast food, aqueles embutidos, né, que realmente podem também levar a complicações como o câncer. E também esquecem que o cigarro e a bebida alcoólica também a incidência é maior nessa população que fuma, que bebe bebidas alcoólicas, principalmente aqueles, não que a gente vai ficar totalmente sem um vinhozinho, mas beber muita bebida alcoólica com muita frequência também é um dos fatores de risco. A obesidade. A obesidade já foi comprovado que também é outro fator de risco na prevenção do câncer coloretal. Então, se a gente for pensar em prevenção, engloba muita coisa. Desde o que nós ingerimos, né, a nossa alimentação, a água que nós tomamos e uma vida saudável. Doutora Carla, todos esses pré-requisitos para o desenvolvimento, né, aqueles fatores predisponíveis, com que idade, então, deve a pessoa procurar o gastroenterologista para prevenção? O Março Azul surgiu já para isso, para chamar a atenção de pessoas que não têm sintoma nenhum, que precisam ir para o médico, aquelas pessoas que estão bem, que não sentem nada, e aí quando, né? Então, a partir dos 45 anos, você deve procurar o seu médico, mesmo sem sintoma nenhum, para ser examinado, para ele colher sua história familiar. Nós sabemos que as pessoas que têm familiares que já tiveram pólipos ou que tiveram câncer de intestino devem ter mais cuidado. A gente pode fazer os exames mais precocemente. Claro que é individualizado. Cada pessoa é individualizada. Mas a partir dos 45 anos é o momento de dar um start. Assim como as mulheres se preocupam aos 40 anos de fazer mamografia, com 45 anos, homens e mulheres devem iniciar os cuidados para prevenir o câncer de cólon e de reto. Com atitudes, primeiro, como a doutora Marta falou, nós não tem aquele ditado, nós somos o que comemos. O que é o tubo digestivo, né? Tudo que entra vai agredir ou não o tubo digestivo. O câncer coloretal é o final do tubo digestivo. Então, todos esses cuidados que ela falou, de ter uma alimentação rica em fibras, já é prevenção. Tomar posturas saudáveis na sua vida, em tudo é prevenção. Vamos supor que tem
45 anos, mas o histórico familiar pode antecipar essa consulta? Pode. Ou deve? Deve. Quem teve, por exemplo, minha mãe teve um câncer de colo. E qual é a idade que a sua mãe tinha? Minha mãe tinha 40 anos de idade quando teve o câncer de colo. Então, todos os descendentes primários, ou seja, os filhos, 10 anos antes dos 40 anos, deverão iniciar a prevenção. E na primeira consulta já existe, assim, em termo propedêutico, a solicitação de exames tipo invasivo, uma colonoscopia ou endoscopia? Assim? Não é necessário fazer um exame invasivo de primeira linha. Se eu não tenho sintoma nenhum, se eu não tenho história familiar, né? E eu já tenho 45 anos, o que a gente está correndo atrás, principalmente dos setores públicos, é que invistam numa coisa chamada FIT, que é o exame das fezes com pesquisa de hemoglobina humana. Sim. Não é qualquer pesquisa de sangue nas fezes. Então, o FIT é um exame imunológico para pesquisar sangue humano nas fezes. E se ele der positivo, imediatamente ele é encaminhado para fazer a colonoscopia, que é um exame invasivo. Agora, se eu tenho sintomas que podem pensar em alguma coisa do tubo digestivo, aí a prevenção já pula o FIT e já vai direto para a colonoscopia. Doutora Marta, e quais são esses principais sintomas? A Carla falou uma coisa agora que eu acho muito importante. Como você disse, cada caso é um caso. Por exemplo, só para complementar, que eu acho muito importante, chega um paciente, 45 anos. Então, esse paciente já tem uma anemia. A anemia é um fator que chama atenção muito na nossa prática diária, porque uma das coisas que acontece com os tumores é sangramento, que leva à anemia. Então, se o paciente chega com anemia acima de 45 anos, eu não vou fazer a pesquisa, o FIT, que é a pesquisa do sangue oculto. Nesse, eu pulo essa etapa, entendeu? Mesma coisa aqueles pacientes que chegam com sangramento. Sangramento retal é sinal de alarme. Você não pode pensar duas vezes, tem que fazer o exame. Pacientes com perda de peso, é muito importante. 45 anos com perda de peso é igual a fazer o exame de colonoscopia. Não pode esperar mais. Agora, quando o paciente é outra classe, os pacientes jovens, a gente, claro que se preocupa menos. Embora que a incidência do câncer coloretal também está crescente nos jovens. Infelizmente, é por isso que a campanha Massa Azul sempre está crescendo mais com o apoio de muita gente. Ela está crescente não só acima de 45 anos, como abaixo de 45 anos, como eu tenho até alguns pacientes com 31 anos que já apresentou o câncer. Ele, quando foi fazer a colonoscopia, já estava com câncer, não era precoce. Então, tem casos e casos. A Carla falou no FIT, é muito importante, porque a nossa realidade econômica não nos permite ainda fazer colonoscopia. Seria bom, porque a colonoscopia é o exame padrão ouro para diagnóstico do câncer coloretal. Mas, na nossa realidade, isso seria difícil, porque não é um exame barato para a nossa realidade, mas seria o ideal. Então, a gente fazer esse FIT amplamente, e nos pacientes abaixo de 45 anos principalmente. E nos que derem positivo, seriam encaminhados para o médico e daí selecionados para fazer a colonoscopia. Mas um sintoma que eu gostaria de enaltecer, que eu acho, assim, na minha prática diária, que eu já tenho 30 anos de profissão, não é pouca coisa, que eu observo é a alteração do hábito intestinal recente. Isso me chama a atenção. E, sinceramente, os acima de 45 anos, eu acho que também deveriam ser submetidos à colonoscopia. Porque se você não faz, você tem ali uma janela, um tempo perdido. Então, o paciente que tem o seu hábito intestinal normal e, de repente, ele começa com prisão de ventre ou com diarreia,
Isso é um importante sintoma de chamar o médico a atenção para ter mais cuidado com aquele paciente. Isso mantendo a mesma dieta, né? Porque às vezes ele pode ter a obstipação, pode ter a diarreia em consequência de uma dieta que exagerou numa festa ou qualquer coisa assim. Mas assim, doutora Carla, essas estatísticas de aumento da incidência é real ou é por conta de campanhas, é por conta de que pacientes estão procurando precocemente? Veja bem, Gerson. Claro que a educação e a conscientização da população faz com que se busque mais, né? Mas nós, médicos, gostamos muito de estudar tudo, né? Então, isso não, inclusive essa campanha Março Prevenção de Câncer é no mundo inteiro. O Japão, a Ásia, Estados Unidos, Canadá estão fazendo também no mês de março a divulgação da prevenção de câncer, tá? Coloretal. Os números mostram que até pouco tempo iniciar a prevenção aos 50 anos era o adequado, não precisava antes disso. Mas está em ascendência o número de tumor. O que é que eles veem? Normalmente, nos países de desenvolvimento alto, com IDH bem alto, Estados Unidos, né, as grandes potências, o câncer tem maior prevalência. O Brasil é um país continental. Sim. Né? Então, a gente consegue ver a incidência maior do câncer justamente nas cidades de grande desenvolvimento, que é no sul e no sudeste. E por quê? A reflexão que nós fazemos é por quê? Porque as pessoas não têm tempo de se alimentar adequadamente, porque vivem de fast food, não têm um cuidado adequado com a alimentação porque não conseguem mesmo. Então, é provavelmente por isso. E aí, se todo mundo desde cedo está comendo errado, é mais natural que o câncer também venha para mais cedo, porque a agressão à mucosa do cólon está sendo mais precoce. É o que se suspeita, que os estudos estão mostrando. Então, por isso que baixou de 50 anos para iniciar a prevenção aos 45. Nós conversamos muito, né, todos os médicos, e assim, o meu primeiro paciente do ano, voltando das férias, primeiro paciente do ano foi uma moça de 26 anos, que estava queixando de sangramento retal e que tinha um tumor avançado de reto. Então, assim, é chocante para a gente também. É verdade. Né? Então, por isso a bandeira. Prevenir. Se você tem alguma alteração do hábito, o intestino não está funcionando direito, está com algum sangramento, pode ser hemorroida. Claro. O ideal é que seja, mas pode ter um susto desse, que não é. Né? Então, a prevenção é aí. É a gente conseguir buscar quem não tem sintoma e quem tem sintoma, saber que é preocupante e procurar o médico. Diga-me uma coisa assim, com relação a esse boom de intolerância à lactose, essas coisas, são fatores predisponentes? E porque hoje nós temos uma população com essa patologia, o que é que se deve isso? Seria aquela alimentação onde tinha grande quantidade de substâncias conservantes, anti-umectantes, essas coisas? Pode perceber uma relação com tudo isso? Eu posso responder, são coisas assim importantes. Por exemplo, eu estudo muito a intolerância ao glúten, incluindo a doença celíaca, por exemplo. A doença celíaca, dos vários e vários estudos que eu já li, é comprovado que os pacientes que são portadores dessa intolerância, a doença celíaca, eles têm maior incidência do câncer coloretal. Ela realmente é um fator de risco também, já é considerado amplamente na literatura. Agora, a intolerância à lactose, eu nunca vi nenhum tipo de relação com o câncer coloretal. Na verdade, a intolerância à lactose, que é muita gente querendo hoje, né? Porque antes não se tinha tanta realização desses exames de intolerância e não se direcionava tanto. Que na realidade a lactose, muitas vezes no adulto, funciona até como corpo estranho. Por isso que eu já vi num congresso
um palestrante falar assim, olha, nós somos o único mamífero que toma leite a vida adulta, entendeu? Porque se você for fazer nos idosos, né, a maioria vai apresentar intolerância. Né? A intolerância secundária, quanto mais você tem idade, mais você pode ter intolerância à lactose. Mas não tem relação a lactose nenhuma com o câncer coloretal. A doença celíaca, sim, tem relação. A doença celíaca e as doenças inflamatórias intestinais. Quem tem doença de Crohn, retocolite, que são pacientes jovens, essas doenças são doenças desenvolvidas no adolescente. E são patologias agressivas, né? Então, ela agride a mucosa cronicamente e é essa agressão crônica que produz o câncer. Muito bem, nós temos uns vídeos aqui e vamos mostrar para vocês. Vamos começar por este rapaz aqui, que é o nosso repórter de rua. É o quadro? Gerson Cababon, hoje eu estou literalmente como repórter de rua. Você hoje está entrevistando duas pessoas que são, vamos dizer, dois templos sagrados de luz e saber na medicina. A Marta Braga e a Carla Lessa. Ambas representam muito bem o nosso estado na gastroenterologia e ocupam cargos importantes dentro da mesma especialidade. Então, a Marta, se não me engano, é até de Viçosa, da nossa terra. Se ela for, puxa por ela aí para ela dizer um versinho para nós. E hoje, aproveitando o Dia Internacional das Mulheres, eu gostaria, em nome da minha mulher, da Marta, cumprimentar a todas e desejar sucesso para todas essas heroínas que nos protegem e são nossos anjos da guarda. Um abraço e bom dia, e o seu repórter continua à sua disposição. Abraço forte. Tá vendo? Ele agora, doce. Agora é só a poesia. Agora a poesia, vou ficar devendo, Gerson, porque eu sou paguinha nas poesias. Música de cantar uma vez no resort que me pediram, até o web. Oh, meu Deus, fiz feio. Eu digo, o auditório levantou todo me pedindo, doutora Marta, não, doutora Marta não, Marta. Mulher gosta de ouvir poesia. Você gosta de recitar. Amo poesia, mas realmente não sou boa em poesia. Já é só ficar devendo. Doutora Carla, sim, né? Eu? Nenhuma. Não. Engraçado que, quando eu era jovem, a minha mãe resgatou, achou aqueles caderninhos que a gente tinha, todo coloridinho, com um monte de poesia que eu fiz. Eu digo, eu nem lembrava. Ela, olha, minha filha, você escreveu. Eu digo, bem, agora eu já tenho letra de médico, ninguém já vai entender mesmo, é melhor eu ficar por aí mesmo. Maravilha. Mas jovens continuam, né? Continuamos aqui. Professor, mais um. Bom dia, telespectadores da TV Mar. Eu sou Ronaldo Taanda, sou médico do Rio de Janeiro. Estou aqui para parabenizar a doutora Carla Lessa, do capítulo de Alagoas, da SOBET, nessa campanha de prevenção do câncer coloretal, uma doença bastante frequente no nosso meio, uma causa de morte por câncer também bastante frequente, que nós precisamos ter ações de prevenção para diminuir o número de casos dessa doença. Além disso, quer dizer, o capítulo de Alagoas, trabalhando nisso, e a SOBET Nacional também. Além disso, o trabalho muito importante sobre acidente, né, de soda cáustica e de acidente também por corpo estranho em criança. Meus parabéns. Verdade. Nós vamos encerrar esse mês com o Simpósio Internacional de Endoscopia aqui em Maceió. Isso. Traremos grandes experts do mundo, né? Dos Estados Unidos, do Chile. E vamos falar muito sobre câncer, né? Mas vamos falar também sobre ingestão de corpos estranhos, como o Dr. Ronaldo falou. E vamos fazer até um momento na praia, na Rua Fechada, pós-congresso, que termina no dia 1º, no dia 2, nós estaremos na Rua Fechada. Estão todos convidados, principalmente quem tem filho, para conversarmos, ensinarmos
como proceder quando as crianças ingerem cáusticos ou corpos estranhos. Corpos estranhos. Tinha um colega meu, que ele fazia coleção desses corpos estranhos. Doutor Né? Você faz uma... Doutor Laércio. Eu trabalhei com ele. Venceslau também, né? Doutor Venceslau. É porque o Laércio ficava no corpo estranho. Laércio tem muitas histórias interessantes. Um corpo estranho. E tem de parafuso, prego, essas coisas. Canetas. Eu uma vez retirei de uma... Quando eu cheguei em Maceió, me contrataram para ficar num HPS, olha. HPS é o antigo HGE, minha gente. E o Laércio ficava destinado só para corpo estranho. E como eu fazia broncoscopia na época também, ele me convidou, eu entrei como endoscopia digestiva, me convidou para ficar junto com ele nos corpos estranhos, porque existiam corpos estranhos de vias aéreas também. E uma vez eu retirei um terço inteiro. Sim. No raio-x, a criança, você via só Jesus Cristo de cabeça para baixo, porque o terço era de madeira. Então, você só via... E aí, Laércio me liga, eu quero terço para mim. O Laércio, eu tive que devolver para a mãe. O terço dela. A menina já pensou um terço, Já pensou. E um paciente deficiente, né, mental, que engoliu 3 canetas também. Nunca esqueça essa história, 3 canetas. A endoscopia é muito rica de coisa. Vamos aproveitar esse momento, assim, vocês mandaram um recado, assim, para a população, para as mães, para as cuidadoras, com relação a esses corpos estranhos e no momento em que lida com essas crianças, né? O que é que tem para dizer para nós? Olha, eu trabalhei muitos anos com corpo estranho, né? E já vi de tudo. O que eu tenho que dizer para a mãe é, primeiro, não se culpe, mulher. Nós temos que cuidar de crianças de casa e de profissão. Primeira coisa, não se culpe, mas tente não deixar nada à mão deles. Nada abaixo. Nem moedinha, nem chavezinha, não compre brinquedinho, que meu filho, quando era pequeno, tinha ódio, porque eu não comprava os carrinhos que era moda, mas porque eu já tinha tirado muito daquelas rodinhas de dentro deles, então eu já tinha meus traumas. Não compre coisinhas que se soltem fácil, né? E cáusticos, pelo amor de Deus, eu sei que é difícil, mas tudo que for de limpeza, todo material, água sanitária, bote em cima. Nunca coloque naquelas prateleirazinhas embaixo. E não compre, tem muita gente que dilui os seus cáusticos e bota em garrafa de refrigerante. Nossa. A criança ama refrigerante. É mesmo. Então eles vão, normalmente é esse, viu, o acidente? Eles pegam um refrigerantezinho ali e tomam. E acidente cáustico eu não desejo para ninguém, porque é uma luta crônica para o resto da vida dessa criança. Ela vai ter problemas por conta da queimadura. Então, primeiro, mãe, não se culpe. Mas o que a gente pode fazer de prevenção é jogar tudo que é de limpeza para cima, não colocar em nenhuma garrafinha bonitinha, que tenha coisas que a criança tenha vontade de ver, e guardar tudo que for possível no local onde eles não alcançam. É verdade. Vê se tem outro vídeo. Só está cheio de vídeo aqui. Vocês estão muito solicitados aqui. Vamos aí. Bom dia, doutora Carla. Aqui é Eduarda Tebet. Nós estamos aqui em Cairu, na ação social do Março Azul. Gostaria de dar parabéns a você pela ação que vocês têm realizado aí em todo o estado do Alagoas, nesse mês tão importante de prevenção do câncer de intestino, em que todos nós nos unimos contra essa doença que é tão prevalente na nossa população. Quero dizer a você que você tem todo o nosso apoio e parabenizá-la também pelo simpósio internacional que eu sei que vocês estão organizando aí com todo o esforço, que vai acontecer no final do mês de março, onde nós teremos também uma outra ação social, que é a de prevenção de acidentes de ingestão de corpo estranho e de soda cáustica. Parabéns a todos vocês. Rio Grande do Sul, né? Ela é ótima. Ela é da direção da SOBED também. É da SOBED. Eles estão em Cairus. O Março Azul, como eu falei, começou com mutirões, né? Certo. Mutirões. Reúne um grupo de pacientes que não têm condições, fazem testes ao longo do mês, de 2, 3 meses, testes de FIT, escolhem uma cidade e o que puder conseguir fazer. Então, vem staffs do Brasil inteiro para fazer o mutirão.
começou localmente. Cada estado fazia o seu, mas aí, como eu falei, com essa inquietude dos médicos em divulgar ao máximo, o Março Azul surgiu. O ano passado, o mutirão do Março Azul foi feito no Pilar. Olha, que bom. Muitos pacientes foram eleitos e tiveram a sorte de fazer colonoscopia com grandes nomes da endoscopia. E esse ano, como está tendo uma procura muito grande, está se fazendo eleição da cidade que vai. A norma principal é uma cidade que não tem muito acesso a diagnóstico. E esse ano está sendo feito em Cairu, na Bahia. Então, o Dr. Herbert Toledo, que é o nosso presidente nacional, é daqui de Alagoas, mas é o presidente nacional, está lá. E eles estão fazendo um trabalho belíssimo. Se não fosse o simpósio, eu também estaria lá para tentar ajudá-los. Maravilha. Vamos lá, vamos dar sequência a estes vídeos. Amigo Gerson, bom dia. Eu gostaria de lhe parabenizar pelo programa que você magistralmente apresenta semanalmente, enfatizando todo esse aspecto da área médica, não é? Hoje um dia muito especial, é o dia 8 de março, o Dia da Mulher, e nós temos aí duas colegas de alto nível, né, que nos representam. Então hoje nós temos representando a Sociedade de Endoscopia, né, aqui a Seccional Alagoas, a doutora Carla Lessa, e representando a Sociedade Alagoana de Gastro, né, que é filiada à Federação Brasileira de Gastro, a doutora Maria Marta Albuquerque. São duas competentes colegas, né, reconhecidas nacionalmente, e então é um elogio que eu estou deixando para você, Gerson, e realmente isso aí serve também para que todos os jovens médicos se inspirem nessas colegas mais experientes e que tenham na sua caminhada esse exemplo a ser seguido. Um abração para vocês. Professor Fernando, tá vendo? Bacana, ele é também nosso colega, né, da gastroendoscopia. Já pensou um arsenal perfeito. Vamos ver se tem mais. Isso. Vamos, tem uma questãozinha lá dentro, mas vamos falar assim. Bom, aqueles fatores predisponentes, né, que existem, tanto hábitos alimentares, questões genéticas ou hereditárias, profissão também tem influência com relação ao estresse, essas coisas? O estresse, na realidade, é um fator de risco para o nosso corpo todo, né? E no nosso tubo digestivo, a mente, o cérebro, tem relação direta com o nosso intestino. É muito comum a gente ouvir, quando a cabeça não está boa, o intestino também não. Porque realmente a pessoa fica predisponente a ter não propriamente o câncer, mas a alteração na disbiose, né? Disbiose é quando a flora intestinal não está funcionando normalmente. Aquele descompasso, e o paciente pode apresentar, inclusive, diarreias, pode apresentar dor abdominal, mas não que seja assim um fator totalmente ligado ao câncer, mas realmente é comprovado que nossa cabeça tem total influência no nosso intestino. Bom, uma vez diagnosticado, esse follow-up, esse acompanhamento, como é feito? Numa campanha como essa, diagnosticou, para onde encaminhar? Diagnosticou o quê, né? O câncer, né? O câncer. A nossa intenção do Março Azul é a gente chegar antes dele. Antes dele. Hoje a gente estava na Secretaria Municipal de Saúde falando com os agentes de saúde, que são as pessoas que batem as portas, que estão próximo da população. Ou seja, eles têm um fator ativo muito importante para a prevenção, né? E eu estava dizendo para eles assim, que a diferença, a briga nossa pelo câncer coloretal é que no câncer de mama você dá o diagnóstico do câncer. Você não dá um diagnóstico de uma coisa que vai ser um câncer. Certo.
No câncer de intestino, a gente dá diagnóstico do que poderia ser um câncer e não só dá diagnóstico, como trata ele para que não seja. Maravilha. Então, é aí que mora a chave do sucesso da prevenção do câncer coloretal. É a gente chegar nesses pacientes que têm pequenas lesões, que sangram devagarzinho e que por isso que o teste de sangue oculto dá positivo, que não vê, né? Porque sai uma gotinha de sangue, você não vê no meio do cocô. Então, é aí que a gente mora. Quando chega no câncer precoce, ainda tem como a endoscopia resolver. Endoscopicamente, hoje em dia, existem cirurgias endoscópicas que se tiram os pequenos cânceres precoces. Agora, quando ele já está avançado, aí tem que ser encaminhado para a oncologia, existem diversos tratamentos só com radioterapia, com cura do câncer, tratamento com químio, rádio, cirurgia, né? É um caminhar muito longo, mas que está bem mais de maior sucesso hoje em dia. Graças a Deus, tudo na vida evolui. Os estudos servem para isso, para a gente evoluir. Né? Uma coisa bem importante que eu queria destacar é que no estágio inicial, infelizmente, muitos pacientes não apresentam sintomas. Os pólipos, que são as lesões precursoras do câncer, também não apresentam sintomas, a não ser quando eles sangram. Entendeu? É isso também a importância da prevenção. Porque a gente sabe que tem essa parte que não é pequena da população que não chega a uma dispepsia ou nada, não apresenta nenhum sintoma, entendeu? Por isso que acima de 45 anos é tão importante que a gente chegue perto do paciente, não é? Fazer uma anamnese mais profunda, fazer um exame físico mais profundo e uma história bem elaborada para detectar o câncer na sua fase, ou preveni-lo, ou detectar na fase mais inicial, que é onde a cura de 95% dos casos. Mas que a triste realidade mostra o quê? Que 85% dos diagnósticos de câncer coloretal já são na fase avançada. E é isso que a gente quer mudar. Então depende de você, né? Você que está assistindo, está numa idade, entrou com esses... se inseriu nesse contexto de hábitos alimentares, as questões da idade, a questão da hereditariedade, né? E você ficar aí sentado, né? Procura. Existem alguns centros de referências para procurar ainda para essa primeira consulta? Na UPA ou tem um centro assim que diz, um hospital universitário ou um outro local? Não. A população em geral seria o PSF mesmo. PSF. Ou saúde da família. É buscar o seu médico, que já deve lhe conhecer, porque ele trata da região, né? Mas se você não faz parte desse grupo que pertence ao PSF, buscar o seu clínico, se não tiver sintoma nenhum, né? E o clínico, se perceber, encaminha para o gastroenterologista, que é a pessoa que é especializada para ter esse olhar mais aguçado para isso. Então faz esse programa assim, principalmente os médicos, eles me dão um feedback. Vejo o professor Fernando Barreiros e você, Gerson, eu não perco. E exatamente isso serve, porque o CRM, o Conselho Regional de Medicina, tem um programa, toda uma programação de educação continuada. Essa semana foi em Arapiraca, né? Vai lá, leva neurologista, gastroenterologista e outras especialidades, infectologista, e faz essa programação para que o médico do interior, ele relembre as aulas de faculdades e possa ser também, colocar na anamnese todos esses quesitos para um follow-up, para um bom acompanhamento e bons diagnósticos, né? Se forem necessários. Vamos ver, Josiel, vê se coloca mais um. Olá, Carla Lessa, olá a todos os telespectadores da TV Mar. Quero parabenizá-los primeiramente pelo Dia da Mulher, em segundo lugar por todas as ações que vocês estão fazendo ali no estado de Alagoas, especialmente em relação à prevenção do câncer coloretal, que é uma doença que infelizmente aflige muitas pessoas no nosso país, e também pela grande ação que estão fazendo agora a respeito de ingesta de corpos estranhos e soda cáustica. Parabéns também por todo o trabalho de vocês no Simpósio Internacional da SOBED, que sei que vocês estão com bastante tarefas e que será um sucesso.
Olha aí, a doutora Cris também. A doutora Cris Sartor. Ela é ótima, é assim, o engraçado, os multirões de Sobed, Márcia, vale a pena ir, que a doutora Marta é uma excelente colonoscopista, por isso que eu estou falando, não é só gastro, né? Ela faz endoscopia também. A gente se encontra com muita gente boa, porque é o que eu falo, quem vai para esse multirão tem o olhar do dar, do não só o consultório, né? É o olhar do querer dar uma parte de si para a população. Os mutirões são fantásticos e todos os médicos que vão, até me desmistificou um pouquinho, porque às vezes você olha esses staff assim, né? Muito metido. Não, são muito bons, muito interessados, muito preocupados na melhora da saúde pública, que é o que a gente tem que buscar, porque saúde pública, eu ontem estava dizendo na reportagem com a Porlane, a gente não está aqui para tratar o pobre nem o rico. A gente está aqui para tratar o ser humano que, igual, seja lá que classe pertencer, isso é tem que é as essencial. Mesmas possibilidades de ter as mesmas doenças. Não é porque você está com perfume francês que você vai deixar de ter, não. Eu trabalho com uma população, trabalho aqui na nossa clínica, mas atendo uma população carente, que eu digo que é onde eu tenho a oportunidade também de fazer a minha parte, sem ter aquilo que você falou agora, a troca, né? Só por você se dar. Então, durante todos esses anos, faz muitos anos que eu também trabalho lá em São Miguel, a cidade de São Miguel, e eu tenho a oportunidade de comparar as realidades. Lá tem muita gente carente que, às vezes, não tem de onde tirar aquela consultazinha, sabe? Mas ele quer ser consultado por um especialista. Mas eu tenho uma triste realidade lá, que eu faço um comparativo. Faz mais de 30 anos que eu atendo, nos dois, assim, aqui em Maceió e também lá. Eu vejo a comparação, assim, até a incidência das doenças, como a gente falou, né? Que a realidade nossa, a financeira das pessoas lá, que não tem nem acesso a um alimento de qualidade, a gente diz, não, mas coma com qualidade, mas nem sempre ele tem essa opção lá, aquele pacientezinho lá da fazenda, que é que trabalha duramente, tem condições nem de comprar uma fruta, entendeu? Aí você quer orientar, mas a gente já fica sabendo que não vai ter esse retorno tão certo, porque eles não têm a condição financeira, nem também eles têm uma coisa que eu observo muito nessa população carente, que certas doenças são mais incidentes neles do que na população mais orientada, que tem mais recursos. Então, são coisas que me deixam triste às vezes, porque às vezes a gente quer fazer, mas não consegue. Por exemplo, às vezes eu diagnostico um câncer mesmo de intestino ou de estômago, mas para encaminhar esses pacientes carentes, não é fácil, não. É verdade. Não é fácil. Às vezes a gente tem, claro, né? Hoje melhorou muito quando tem um hospital metropolitano que faz endoscopia de colono, né? Tem outros lugares também a mais do que se tinha num passado não tão longínquo. Não tão longe. No passado isso era bem mais difícil. Hoje a gente já está tendo mais consciência, temos mais opções de encaminhar os pacientes que têm carência financeira do que antigamente. Ok. José. Bom dia, Gerson Aldilon, TV Mar. Hoje é um dia especial, o Dia das Mulheres. Nós temos aí duas grandes guerreiras, a Marta Braga e a doutora Carla Lessa. A doutora Carla Lessa, presidente da Sociedade de Endoscopia, capítulo de Alagoas. E a doutora Carla Lessa vem trabalhando diuturnamente para organizar, junto à Sobed Nacional, o evento do Março Azul, que é o meio de prevenção do câncer intestinal, que, por sinal, nós estamos hoje fazendo um evento aqui na cidade de Cairu, na Bahia, uma área que abrange 26 ilhas. Estamos rastreando toda essa população. Além disso, a doutora Carla está dando suporte para ser realizado o Simpósio Internacional de Endoscopia e mais um Março Azul
em Alagoas, como ela já citou anteriormente, numa rua fechada aí da praia de Ponta Verde. Parabéns, Marta, parabéns, Carla. Vocês são duas guerreiras da medicina. Grande abraço. Ele está lá longe, na presidir o Congresso, né? Não, ele preside, mas quem vai presidir o Congresso? Mas ele preside, porque ele é o nacional. É o nacional. É ele que faz. Perfeito. Veja, José, vamos para o nosso tempo. Tem muita gente para falar ainda, pessoal. Né? Que coisa boa. Né? Então, mostra que o pessoal está com interesse né, sobre o tema. Eu não sei se é a lobby da gastroenterologia. Mas lá. Você foi para Cairus, né? Onde só tem gente interessada. Olá a todos. Olá, professor Gerson. Obrigada pelo convite. E sou Luciana Lopes, gastroenterologista, endoscopista. E para mim é um prazer sempre falar na campanha do Março Azul. Como endoscopista, posso dar o meu relato do quanto a prevenção do câncer coloretal é real, ela acontece, existe, e é gratificante ver o desfecho, a mudança do rumo de tantas vidas quando o câncer coloretal ele é detectado de forma precoce. Claro, é um exame que é invasivo, ele requer um preparo, tem certos riscos, deve ser feito num ambiente seguro, com profissionais capacitados, deve ser feito no intervalo apropriado, o risco de cada indivíduo. E nesse contexto, respeitando essas premissas, é um exame espetacular. É muito importante a população se conscientizar, né, prevenir o câncer com medidas do estilo de vida e alimentação, principalmente, e hábitos saudáveis, prática de atividade física, atividades que reduzem o estado inflamatório, reduzem essa tendência à formação do câncer, né, esse aumento na incidência do câncer coloretal que a gente tem presenciado, muito provavelmente como uma consequência dos padrões culturais, das mudanças que nós vivenciamos nos últimos anos, nas últimas décadas, né? É uma herança aí epigenética que nós estamos vivenciando e, enfim, prevenir com estilo de vida e prevenir ativamente com detecção precoce. E o ideal realmente é o exame de colonoscopia. A partir dos 45 anos, toda a população está recomendada a fazer, mesmo indivíduos que são assintomáticos. E a partir deste exame, conversar com o seu médico, elaborar uma estratégia de segmento de acordo com o que foi encontrado, certo? Sempre achando o tempo ótimo aí da prevenção, para prevenir o câncer e prevenir os riscos. É isso. Um grande abraço para vocês e que espero que a campanha do Março Azul seja importante na vida de muitas pessoas. Um abraço. Muito bem, muita gente, né? O José, deu um sinal aqui. Tem mais alguém da Gastro? Acho que tinha mais um. Mas bota Gastro. Resposta à canção A Lista, de Oswaldo Montenegro. Fiz uma lista de grandes amigos, amigos do peito, como sempre achei. Fiquei tão triste quando descobri que alguns deles, onde andam, não sei. Telefonei para um antigo endereço, foi um engano, disse a gravação. Tentei de novo, insisti, perguntei, seguindo a vontade do meu coração. Infelizmente, não os encontrei. Alguns se mudaram, não foi fácil não. Alguns estranharam ao ouvir minha voz. Outros apenas não lembram mais não. A correria da vida de agora em nada parece com a vida de então. Afasta, separa e a gente se esquece.
A culpa é do tempo, esse grande vilão. A Adélia Amorim, ela fez uma carta respondendo a carta do Montenegro, né? E ela disse que começa a ligar para as pessoas e ninguém lembra mais, e etc. Da lista. Né? Isso é da nossa Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, na seccional de Alagoas. Tem outras 2 poesias, vocês ficam convidados, você telespectador. A próxima reunião vai ser no dia 3 de abril, tá? Lá no Instituto de Olhos de Maceió. O Alain Barbosa cedeu assim. Já que a gente está falando desse momento, coloca o seu João Antônio João, é um poeta, não é? Ele vai também, isso é nas nossas reuniões. Que massa. Tentar descrever a mãe foge à lógica e à razão. Ela é 1% cérebro, o resto é só o coração. Seu amor sem medida, na ternura é divinal. Mãe é algo tão sublime que só o céu é igual. Para defender seu filho, é mais feroz que o leão. Ela ataca com a força e também com o oração. Compará-la a um anjo é conceito seu e meu. Ela é bem maior que os anjos, só é menor do que Deus. Em qualquer das profissões, seja profana ou sagrada, ninguém chega lá no topo somente dando risadas. Veja o que aconteceu com alguém em terapia. Estava triste e sem dormir, acordado noite e dia. O terapeuta disse ao paciente: tem um circo na cidade. O palhaço, quem o assiste, esquece até da idade. Nesta hora o paciente chorou que quase morreu. Meu caso não tem remédio, aquele palhaço sou eu. Que bonito. Esse é um momento de descontração do nosso programa, com um momento... Não, tá certo, muito bom. Primeiro, a resposta de Oswaldo Montenegro Alicia, né, com a Adélia Amorim, e Antônio João, um poeta que depois eu conto a história dele aqui, muito bonito, vendedor de livros, e hoje já tem destaques, premiado internacionalmente. Foi para Atlanta, nos Estados Unidos, por conta de poesias, e essa tem a Mãe Sublime também. E tudo isso é bonito, né? Mãe Sublime, essas coisas. Nossa Sobramos está agora com todo vapor, né? Agradecer ao professor Jorge Luiz, meu antecessor, que segurou durante 2 gestões, e aqui estamos novamente. A próxima reunião, você está convidado, vai ser aberta à população, depois a gente vai selecionando os sobramistas que desejam, tá certo? Vocês 2 também. Mas existe também, o professor vai colocar mais a última gastroenterologia e responsável também por a terapêutica, né, de patologias cancerígenas do intestino. Boa tarde, Gerson. Gostaria de agradecer imensamente o espaço que vocês disponibilizam aí na TV Mar para a gente, o Alexandre e toda essa grande equipe. E gostaria de parabenizar as nossas mulheres, né, as nossas mulheres presidentes, a doutora Carla Lessa, presidente da SOBED, capítulo Alagoas, e a doutora Marta Albuquerque, presidente da Sociedade Alagoana de Gastroenterologia, que são 2 grandes profissionais competentes e que vêm fazendo um trabalho brilhante à frente dessas sociedades. O meu questionamento para elas seria quais as estratégias que elas imaginariam lançar tanto para o poder público como para as nossas federações, para a gente fazer um rastreio mais precoce do câncer coloretal e permitir acesso ao tratamento dos pacientes, principalmente aqueles que são atendidos através do Sistema Único de Saúde, que é um grande gargalo, uma grande dificuldade que nós que trabalhamos através do SUS, na rede pública, nós encontramos. O meu questionamento seria esse, e parabéns pela entrevista.
agradecendo também, hashtag doutora Carla e doutora Marta. A Leila é muito especial. Ela batalhadora, capacitada, sempre está disponível para o crescimento tanto da gastro como da SOBED. E ela é uma leoa com os pacientes dela. É verdade, já esteve aqui conosco. Ela pega o paciente no colo e ela carrega. E eu entendo essa angústia dela, do poder público. E assim, uma forma de agradecimento, porque uma semana após ela ser entrevistada aqui, um cunhado meu, né, tinha uma saúde saudável, etc. Talvez o mais que se cuidava da família, né? De repente foi pego de surpresa com uma patologia intestinal e foi um caso assim de 2 meses rápida. De êxito letal para o ex-evolui. E ela foi aquele, poderíamos dizer, esse porto, né? Exatamente, ela muitas vezes é porto mesmo. Foi muito bom. Doutora Leila, nosso até agradecimento em nome da família. Para mim é uma ídola. Se é para me mirar em alguém como médica, a doutora Leila é uma delas onde eu me miro, porque ela realmente se doa à medicina. Ela tem a medicina no coração e os pacientes dela, quem for paciente da doutora Leila, sabe que o que ela puder fazer, ela vai atrás. Maravilha. Né? E as referências de vocês duas também. Então, o nosso programa Medicina em Destaque é privilegiado por trazer pessoas tão importantes e com esse gabarito, com esse know-how todo. Então, a gente agradece e parabeniza você, em nome da minha esposa também, como disse o Pádua, né? A gente parabeniza todas as mulheres e, assim, sintam-se acolhidas, né, e recepcionadas com um buquê de flores, que a gente pelo menos fica no imaginário nosso, mas as portas sempre abertas aqui no nosso programa Medicina em Destaque na TV Mar. A doutora Marta já veio outras vezes aqui também. E esse programa se propõe a isso. Os telespectadores assim são privilegiados, eu acredito, porque às vezes eu encontro com alguns no shopping e eles fazem esse referencial porque leva exatamente a um programa que tem uma preocupação com a saúde pública. E essa questão do câncer intestinal é uma referência internacional. Eu acredito que o que assistir esse programa hoje vai ficar diferente amanhã na conduta da sua vida. E a gente deixa esses minutos finais para a doutora Carla e para a doutora Marta. A gente só tem a agradecer TV Mar pela oportunidade de falar para um número muito maior do que a gente conseguiria. Se a gente conseguir tocar que as pessoas ao menos levantem a antena aos 45 anos de idade, nós já conseguimos bastante. Com certeza. Né? Procurem, não se acomodem. Não é impossível, não precisa ser rico. Precisa ter educação e procurar. Com isso, você vai ao final do mundo. Eu acho, assim, essa palavra que a gente começa com o Março Azul, né? Conscientização e prevenção. Eu gostaria que as pessoas, os ouvintes, não esquecessem desta palavra, a prevenção. Não vão buscar o médico só quando está muito doente, com perda de peso, com anemia, com sangramento. Não. Eu acho que a medicina mesmo é mais a prevenção, não é? De que até o próprio tratamento. Porque às vezes a gente pega o tratamento que a lesão já está tão avançada que não existe um tratamento adequado. Mas é isso que eu quero deixar para toda a população que estiver nos ouvindo. Cuide-se, não deixe para amanhã. Você tem 45 anos, mesmo sem sintomas, procure seu médico assistente. Porque é só conversando com o médico, porque como eu já disse, cada caso é um caso, que você pode saber se já deve fazer ou não a colonoscopia, que é considerado o exame padrão ouro para diagnóstico do câncer coloretal. E essa ampla população carente que nós temos, não é? No Brasil, não só aqui, né? No Brasil, que
existe, né, o FIT, que ajuda muito, porque pelo menos existe a seleção. Não, esse deu positivo, então a gente já encaminha para o tratamento, para o médico assistente atender e encaminhar para o exame adequado. Então, eu quero parabenizar hoje todas as mulheres que tenham sempre garra, força, determinação e, principalmente, que tenhamos saúde. Maravilha. Doutora Carla Lessa e doutora Marta, agradecemos a vocês duas. Essa casa, a TV Mar, tem o orgulho de tê-las aqui no nosso programa Medicina em Destaque. Nossos telespectadores, um abraço para o doutor Herbert, que ele vai divulgar o link desse programa para o Brasil todo, né? Até porque toda a gastroenterologia está acampando esse momento do Março Azul, né? E que possamos reduzir as estatísticas, né, dessas incidências de uma doença que causa assim um sofrer não só para aquele que a tem, mas todos os familiares, envolve tudo isso, tá? Parabéns para vocês, parabéns para os telespectadores, nosso agradecimento especial à equipe técnica, o Josiel e o Maxi também, que estão ali ainda nesse horário. Nosso muito obrigado e que Deus nos abençoe e que na próxima semana nós estaremos mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. Obrigado. Obrigada a você, Gessa.